Dá uma olhada nesse vídeo aqui do lado. Percebeu o que está acontecendo? Quando o molde se abre e as peças são extraídas, elas separam automaticamente do canal. Como se faz isso? Bom, para descobrir uma dessas técnicas, fica comigo até o final do vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros, e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de ponto de injeção submarino, uma forma de construir o ponto de injeção nos moldes, de forma que quando a peça é extraída do molde, na abertura do molde, a gente tem a separação automática entre peça e canal. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, fica comigo até o final do vídeo. Agora, eu preciso te lembrar que esse é um vídeo patrocinado e trazido até você pela 7-3D. A 7-3D é uma empresa já tradicional no mercado brasileiro, há mais de 20 anos trabalhando no mercado com equipamentos eletroeletrônicos e, mais recentemente, com produtos, insumos e equipamentos para a área de impressão 3D. Agora, a novidade das novidades da 7-3D é uma injetora automática de bancada. Você está vendo algumas imagens aí, totalmente desenvolvida aqui no Brasil. Ela funciona com ar comprimido e energia elétrica num espaço reduzido. Você pode colocar em cima de uma mesa para fabricação de peças de baixa tiragem e pequenas dimensões. É sensacional, você precisa conhecer. Os links para o site estão aparecendo aqui embaixo, estão na descrição do vídeo, para você conhecer a injetora de bancada e toda a linha da 7-3D. E o melhor de tudo é que se você utilizar o cupom CUZIOL, CUZZIOL, você vai ter um super desconto para toda a linha, incluindo a injetora automática de bancada. Então, se eu fosse você, eu não perdia mais tempo. Eu ia lá conhecer o site da 7-3D. De novo, o endereço está aparecendo aqui embaixo, está na descrição do vídeo, para você conhecer toda a linha de produtos, a injetora automática de bancada e já aplicar o seu desconto utilizando o cupom CUZIOL, CUZZIOL, para poder adquirir aí os seus equipamentos. Fechado? Bom, então não perde mais tempo, vai lá, conhece todos esses produtos e se diverte no site da 7-3D. Eu quero te dar mais alguns recados muito importantes aqui do canal. Se você chegou aqui por causa desse vídeo, ainda não é inscrito, não é inscrita, já clica no botãozinho que está aqui embaixo, ativa o sininho para ser notificado ou notificada sempre que um novo vídeo com conteúdo de dicas, informação técnica e recomendações para a área de plásticos for publicado. Faz a sua parte, deixa a sua curtida, deixa o seu comentário aqui nesse vídeo e compartilha ele com todo mundo que possa se interessar pelo tema de plásticos. Assim o vídeo ganha relevância e a gente atinge um número cada vez maior de pessoas com informação que pode ajudar a solucionar problemas, utilizar o material de forma mais consciente, tornar as operações mais eficientes. Me segue também no Instagram para passar a receber conteúdo por lá também e conhecer um pouco mais da minha vida pessoal. Para você se aprofundar no conhecimento de materiais plásticos, conhece os meus cursos online, os links estão na descrição do vídeo para você garantir a sua vaga e já começar agora mesmo a estudar e se aprofundar, se capacitar no mundo dos plásticos. E finalmente, se você tem produtos e serviços para a nossa indústria, a indústria do plástico, e quer vê-los anunciados aqui no canal, quer patrocinar os vídeos, patrocinar o meu canal e me ajudar a continuar criando conteúdo como esse, é só entrar em contato comigo, com a minha equipe, os links estão na descrição do vídeo também, e a gente vai bolar um plano de divulgação bem interessante para você. Fechado? Bom, vamos dar então início à nossa discussão aqui. Tem, como sempre, uma apresentação, um PDF que você pode baixar, o link está na descrição do vídeo, e a apresentação na tela agora para você. Vamos falar a respeito de ponto de injeção submarino, né? Não tem nada a ver com o submarino de verdade lá. A gente vai ver o que significa, o que é o desenho do submarino, né? Para permitir uma construção adequada, um funcionamento adequado e como é que ele funciona, tá certo? Então vamos lá, lembrando que é um conteúdo patrocinado, trazido até você pela 7-3D, tá aqui ó, o QR Code para você visitar o site, tem os endereços aqui também e o cupom CUZIOL aqui ó, CUZZIOL, para você ter o seu desconto, tá? Bom, vamos lá. O que é um ponto de injeção submarino? Eu estou mostrando agora para você aquele vídeo que eu mostrei no início lá, né,
dele funcionando. O molde que tem o canal submarino é exatamente isso que a gente está vendo aqui. É um molde de duas placas que permite a extração automática entre peça e canal. Então você vai ver de novo aqui, ó, quando o molde abre e as peças são extraídas, ocorre a separação automática entre as peças e o canal. Perceba aqui, ó, a gente tem as peças aqui em volta e a gente tem um canalzinho aqui no meio, ó. A hora que eles caírem, fica vendo? Separado. Olha, você percebe que as peças caem para um lado, o canal sai para o outro automaticamente com a extração da peça. Tá? Existem várias técnicas para fazer isso no molde de injeção. Né? O tradicional é você desgalhar as peças manualmente ou com o auxílio de alguma ferramenta, mas existem algumas formas de você construir o molde de uma maneira especial, de forma que automaticamente ao sair do molde as peças sejam destacadas. E nesse vídeo aqui eu quero trazer para você uma dessas formas, que é a chamada ou o chamado ponto de injeção submarino. Tá? Então eu tenho uma imagem aqui de um molde em corte, tá? Então imagina que eu tenho aqui a cavidade do molde, né? Uma peça como se fosse uma caixinha aqui, tá? Eu tenho aqui o canal, eu tenho a placa, né? Uma placa móvel aqui, a placa fixa, tá? E se você percebe, o canal, ele vem na linha de abertura como um canal que fosse usar uma injeção direta ali na lateral da peça, tá? Mas no lugar de seguir com essa injeção direta aqui e já ter um pontinho de injeção que injeta na lateral da peça, a gente faz uma derivação aqui, um furo na placa, e ele injeta um pouquinho mais para baixo da linha de abertura. Por isso que a gente chama de canal submarino, é como se ele submergisse na placa do molde. Né? Então ele tem aqui essa profundidade, ele entra na placa do molde, como se fosse um furo usinado na placa do molde, e injeta um pouquinho mais para baixo da linha de abertura aqui. Tá? E aí o que vai acontecer é que a gente tem essa região da placa aqui, ó, que aqui parece que ela está separada, mas lembra, a gente está em corte aqui, tá? Essa região da placa que fica entre o canal e a peça, e no momento da abertura ela vai atuar como uma faca. A gente percebe aqui que tem essa pontinha aqui que atua como uma faca. É mais ou menos assim que vai funcionar. Então o molde vai se abrir, a gente tem a abertura da placa móvel do molde, então o molde se abriu, peça e canal estão aqui, né? O que vai acontecer a hora que os extratores avançarem, empurrarem a peça e o canal para fora, essa região aqui, ó, vai atuar como uma faca. Vamos lá, voltou aqui, ó. Vai atuar como uma faca, olha lá. Peça sendo extraída e separação entre galho e canal. O que aconteceu é que essa região aqui, ó, atuou como uma faca e cortou exatamente na interface entre o canal e a peça, e com isso, no momento da extração, o canal cai para um lado, peça cai para o outro, e a gente tem a separação automática, já não precisa mais fazer o desgalhamento manual da peça. Tá? Então, o canal de injeção submarino é exatamente isso, o ponto de injeção submarino é exatamente isso daqui. Tá? É um furo usinado na peça que permite que a gente tenha aí uma separação automática entre peça e canal de alimentação. Já é uma tecnologia bastante conhecida, bem utilizada, mas é possível que talvez você ainda não conheça. Então, se você precisar fazer essa separação, essa é uma técnica. Ela é muito interessante, por quê? Porque ela permite que a gente tenha essa separação num molde de duas placas, né? Existem outras técnicas que a gente precisa de um molde de 3 placas, ou então a gente precisa de algum outro tipo de recurso no molde para poder permitir esse desgalhamento automático. E o molde que tem um ponto de injeção submarino é um molde de 2 placas, um molde relativamente mais simples, vai ter esse detalhezinho de usinagem aí no ponto de injeção, mas no geral é um molde fácil de construir, que dá um bom acabamento para a região do ponto de injeção e permite a extração automática entre peça e canal. Tá? Agora, para que ele possa funcionar adequadamente, não só do ponto de vista de separação entre as peças e os canais, mas também permitir que o processo atue de forma ideal, principalmente quando a gente fala de recalque, fluxo de material, existem algumas recomendações de dimensionamento que eu quero passar para você. E existem 2 tipos de ponto de injeção submarino. O mais tradicional, que é simplesmente, e aqui eu estou mostrando só o finalzinho dele, um cone, né? Aquela derivação que a gente faz, aquele furo que a gente faz, como se fosse submergindo o canal na placa do molde, ele tem um formato cônico, tá? Com um diâmetro decrescente aqui,
E a gente depois tem um pontinho de injeção que permite a entrada do material na peça. Tá? Esse tipo de ponto de injeção submarino é o mais comum que a gente vê por aí, tá? É o mais utilizado, mas ele é recomendado para uso apenas com materiais amorfos, tá? Por quê? Porque essa região, principalmente de afunilamento do ponto de injeção, ela se congela muito rápido e normalmente para materiais amorfos isso é menos um problema, tá? A gente consegue adaptar melhor o processo, principalmente na fase de recalque, com esse tipo de ponto de injeção para materiais amorfos, tá? Então eu tenho aqui, basicamente o dimensionamento é o pontinho, né? A abertura entre canal e a peça, eu estou chamando de A, e esse Azinho aqui, no máximo 50% da espessura da peça, limitado a até 2,5 milímetros, porque a gente quer um destacamento automático. E se a gente tiver um ponto de injeção muito grande, né, a gente pode correr o risco de, quando o molde se abre, não ter força suficiente para romper a peça aqui, ou então, às vezes, causar até um dano no molde ou um dano na cavidade. Tá? Então, limitado a 2,5 milímetros, e por isso a gente acaba tendo uma limitação nesses canais que separam automaticamente de peças muito espessas. Afinal de contas, se eu vou dimensionar essa aberturazinha aqui com 50% da espessura da peça, para peças muito espessas eu vou ultrapassar esses 2,5 milímetros, e aí pode ser que eu tenha problemas de destacamento, ou eu deixo um ponto de injeção muito pequeno e tenha problemas de recalque, tenha problemas de preenchimento da peça, tá? Agora, para materiais semicristalinos e até como boa prática para muitos materiais amorfos, principalmente aqueles de alta viscosidade, o ideal é você ter uma derivação, né, que a gente chama um submarino, que não seja totalmente cônico, que no finalzinho do preenchimento aqui, ó, ele tenha esse diâmetro que permite que a gente tenha um congelamento mais lento, permite uma passagem de material durante todo o tempo que a gente precisa aplicar recalque na peça, tá? E só realmente aqui no pontinho é onde a gente vai ter a abertura para dimensionamento. Então, esse diâmetro no final do submarino aqui, a gente tem aqui a recomendação, tá? Então, seria a espessura da peça mais 1 milímetro ou meio milímetro, dependendo da viscosidade do material, e também o Azinho aqui, que é o ponto de injeção propriamente dito, a gente tem como 50% da espessura da peça também, limitado a 2,5 milímetros, tem a mesma limitação. Mas esse tipo de canal aqui a gente vê menos comumente, tá? Não é tão comum a gente ver, dá um pouco mais de trabalho na usinagem, né? Na erosão aqui para fazer isso daqui. Tá? Então não é tão comum ver, mas é muito importante para materiais semicristalinos, como nylons, poliacetais, poliésteres. Então, os materiais semicristalinos ou materiais amorfos muito viscosos, como policarbonato, com alguns tipos de TPU, também podem se beneficiar desse tipo de ponto de injeção submarino. De novo, ele não é tão comum, o mais comum é a gente ver o totalmente cônico, mas muitas vezes isso aqui soluciona problemas de rechupe, soluciona problemas de dificuldade de preenchimento, soluciona os problemas de aspecto superficial nas peças, simplesmente por fazer essa diferenciação aqui no final do ponto de injeção submarino, e continua funcionando da mesma forma para a separação das peças e canal, na abertura, na extração ali você vai ter a separação. Legal? Bom, eu fico muito curioso para saber o que você achou desse conteúdo. Já conhecia o ponto de injeção submarino? E como é que você vê a aplicação desse tipo de ponto de injeção nas suas peças, né? Interessante a separação automática. Se você já conhecia, já usa o ponto de injeção submarino, deixa aqui a sua experiência, como é que é utilizar esse ponto de injeção, que tipo de cuidados você precisa ter adicionais a esses dimensionais que eu coloquei aqui. Deixa a sua experiência, conta pra gente aqui nos comentários ou me manda uma mensagem para a gente poder entender que tipo de problemas você pode resolver com esse conteúdo, que tipo de projetos esse conteúdo te ajudou a desenrolar. Me fala também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse para eu criar vídeos como esse que te ajudem no seu dia a dia. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá!